Pessoal, agora que nós já vimos todas as letras do alfabeto hebraico, nós vamos ver então como que elas se classificam, né? As letras do alfabeto hebraico, né, isso é, as consoantes, elas têm uma classificação, né, em 5 classes, podemos dizer assim, né? O estudo dessa classificação, vai ser importante na hora de estudar artigo, conjunção, preposição e etc, né? É importante saber a classificação dessas letras. Vai ser importante para a gente saber depois avançar nos estudos, tá bom? Então eu vou colocar aqui, são 5 classes, né, que as letras se dividem, né, e aí a gente vai mencionando cada uma delas. Então, a primeira classe podemos considerar aqui, não necessariamente nessa ordem, né, mas só por questão de organização, né, as guturais. As guturais, podemos dizer, eu vou escrever quais são as letras que pertencem à classe das guturais, e aí nós vamos ver por que elas pertencem a esse grupo, certo? Então vamos lá, o Aleph, aqui já aprendemos a desenhar o Aleph, né? Quem mais? O Ain, as duas letras que não emitem som, né? O Aleph, o Ain, o Het, perdão, Het, o Re também, agora sim, o Re, o Resh, certo? Essas letras aqui compõem a classe das guturais. O que isso significa? O que são as guturais? São aquelas letras que a gente tem que pronunciar com a gutura, isto é, com a garganta. Aleph, Ain, Het, Re, Resh. Perceba que quando eu pronuncio essas letras, eu tenho que fazer um esforço na gutura, na garganta. O som sai da garganta. Resh, Re, Re. Né? Aí é uma questão de prática, né? Todo aluno que se propõe a aprender o hebraico tem que, repetidas vezes, pronunciar essas palavras para ir pegando o jeito. E quando você pronuncia várias vezes, você consegue perceber, né, as diferenças das classes. Então, ó, Het, perceba que eu tenho que usar a garganta. Ain, Aleph, certo? Então, essas letras aqui compõem as que nós chamamos de guturais. Vamos para outra classe, ó. A outra é as palatais. As palatais. Podemos dizer que é o Yud, o Gimel, o Kaf, e o Kof. O que são as palatais? São aquelas que, justamente na pronúncia, você vai sentir que você está usando o paladar. Ó, Yud. Perceba que no céu da boca, né? O paladar seria isso, o céu da boca. Perceba que quando eu falo Yud, né, eu sinto o céu da boca. Você tem que sentir essa diferença. Ó, aqui, Aleph, eu uso a gutural, a gutura, a garganta. Aqui, tenho que usar o céu da boca. Yud, Gimel, Kaf, Kof. Perceba que o esforço maior nessas letras é justamente o paladar. Por isso que a gente chama de palatais, né? É o céu da boca que você vai mais usar. Kof. É como se a tua língua fizesse um esforço em direção ao céu da boca, entende? Kaf, Gimel, Yud. Então, essas letras são classificadas como as palatais. O terceiro grupo são as linguais. As linguais. Quais são essas letras? Lamed. Tá aqui o Lamed. O que mais? Nun.
que mais? Dalet. Tav. Tet. Resh. Essas consoantes são classificadas como linguais. Porque linguais, justamente que na pronúncia a gente tem que usar a língua. Lamed. Perceba que o movimento mais forte, que o que a gente mais usa quando pronuncia essas letras é a língua. Lamed, Nun. Perceba que sem a língua, sem mexer a língua, é impossível pronunciar essas palavras, essas letras aqui. Nun, Dalet, Dá, ó, no Dá, justamente no Dá, Let. Já é a primeira vez que você vai usar a língua, ó, Dalet. É impossível, sem mexer a língua, você não pronuncia essas letras. Tav, Tet, Resh. Perceba que o Resh, ele se classifica nas duas. Porque justamente, ó, o Resh aqui também. O Resh, eu puxo ele da garganta, Resh, gutural, só que eu também faço um movimento com a língua. Resh, Resh. Certo? Então o Resh, ele se repete aqui. Ele é tanto uma gutural como uma das linguais. Certo? Podemos ter aqui um quarto grupo chamado de dentais. Os dentais seriam quais? O Zen, o Summer, o Sin, o Shin, perdão que eu errei aqui, Sade, certo? Essas são as letras das dentais. O que são essas letras na pronúncia? São letras quando você pronuncia o som dela, né? O ar que sai da sua boca vai passar pelos dentes. Perceba, zen, zen, no zen, nessa pronúncia, o som, né, o hálito passa pelos dentes. Por isso que são classificadas como dentais. Summer, ó, no san, esse som já classifica como uma dental, ou seja, esse summer, o hálito, né, o sopro, né, o som, ele vai passar pelos seus dentes. Summer. Sin, também a mesma coisa. Shin, tsade. Ó, tsade. Tss, faz esse som, né? Tsade. Shin, sin, summer e zain. Então são classificados como dentais, né? Justamente o som vai sair pelo meio dos dentes. Por isso que são chamadas de dentais. E, por fim, o último grupo são as labiais. As labiais, quais são? O Vav, o Mem, o Bet e o P. As labiais está no próprio nome, né? Você vai pronunciar pelos lábios, né? Vav. Perceba que os lábios, eles se encontram. Mem. Tá vendo? Mem. Mem. Aqui é interessante, né? Perceba como que, ó, mem, o som não passa pelos dentes. Mem. Você não usa sua língua. Mem. O som, né? Você não vai sentir um hálito no seu paladar, no céu da boca. Mem. E você nem precisa tirar o mem da gutura, né? Do fundo da garganta. O esforço maior está justamente nos lábios, ó. Mem. Bet. Bet. E
P. Percebe? P. O esforço está nos lábios. Por isso, são classificadas como as labiais. Certo? Um exemplo que a gente poderia dar, como essa classificação vai ser importante, vou dar só um exemplo aqui. A conjunção nossa, a conjunção e, João e Maria. Isso aqui é uma conjunção, certo? Conjunção. A conjunção no hebraico, a forma comum de uma conjunção é o vav, um vav com shivá embaixo, assim, ó. Essa é a forma comum da conjunção e. Só que dependendo da palavra que a conjunção estiver acoplada, isso aqui vai mudar. Geralmente é isso, mas dependendo aqui da classe, a conjunção aqui muda também. Por isso que é importante saber isso aqui. Por exemplo, Êxodo 3:1, né? Um versículo que transliteramos aqui já. Se nós olharmos no versículo nos vídeos anteriores, vamos ver que Êxodo 3:1 está transliterado aqui. Né? E qual que é a primeira palavra lá? O Moshe. É isso aqui, ó. Não é isso aqui que está lá? Êxodo 3:1, a primeira palavra. O Moshe. Como que é transliterado? Como que é traduzido isso aqui? E Moisés. Ou seja, esse U aqui é a conjunção. É esse aqui. Só que aqui ele aparece como um shurek, o U longo. Por quê? Porque aí é que vai entrar uma regra das classificações. Quando a conjunção estiver diante de palavras labiais, que ó, Moshe, Moisés, começa com uma labial, o mem. Quando a conjunção estiver diante de uma labial, ele vai tomar a forma de um shurek. Entende? E isso aqui estamos falando de conjunção, né? Isso aqui também vai valer para artigo, para preposição, etc, etc. Então, saber a classificação dessas palavras vai ser importante. Aqui é a forma comum. Essa aqui aparece em Gênesis, lá no primeiro capítulo, aparece várias vezes, em diversos lugares, né? Que significa e também, né? Há essa diferença justamente por conta da palavra que vai vir a seguir. Entende? Então, saber isso aqui é essencial, né? Tem que ter anotado, tem que ter no caderno. Se não puder memorizar, tem que ter num lugar fácil de acesso para quando for fazer uma tradução, uma transliteração, um estudo, né? Tem que ter em mente a classificação dessas palavras. Tudo bem?